Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aventura aqui no Odisseia Textual. Hoje preparem-se para desvendar a mente de ninguém menos que Adriano Imperador Romano. É isso aí. Através da sua autobiografia fictícia, Memórias de Adriano, escrita pela incrível Marguerite Yourcenar. Incrível. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like, hein? Isso aí. É como se a gente tivesse um portal direto para os pensamentos, as emoções e as reflexões desse cara. Que viveu uma vida de novela poder, amor, perdas e uma busca constante pelo sentido da vida. E já nas primeiras páginas, a gente já se depara com um Adriano introspectivo, sabe? Questionando as próprias origens, buscando respostas, até em coisas como astrologia. É verdade. Fiquei curiosa para saber mais sobre essa influência mística na vida dele. Pois é, essa busca por respostas, além do racional, já aparece na infância com a forte presença do avô Marulino. Meu bruxo, meu astrólogo. Ele vivia em contato com a natureza e interpretava os astros. Que legal. E veja só preview que o neto seria imperador, que responsa, hein? Nossa, imagina a pressão. Mas me diz uma coisa, essa influência mística era algo presente na família toda? Ou era algo mais específico do avô? Na verdade, o pai de Adriano Hélio Affer era bem diferente. Um homem tradicional cético dedicado ao trabalho, enquanto Marulino olhava para os céus. Hélio Affer mantinha os pés firmes no chão, era um contraste tanto. Que exatamente. Dá para imaginar que essa mistura de influências moldou a personalidade de Adriano, né? Totalmente. Mas onde moldar, como foi que ele chegou ao poder? Afinal, ele não era filho biológico de Trajano, certo? Certo, a trajetória de Adriano até o trono foi estratégica, sejamos sinceros, um tanto controversa. Ele trilhou uma carreira militar de sucesso. Mas com o tempo se desiludiu com a política expansionista de Trajano, baseada em guerras e conquistas. Então, mesmo participando das campanhas militares, ele já questionava essa busca incessante por expansão. Sim. Que dilema, hein? Exatamente. E essa desilusão o levou a tecer alianças importantes, como com a imperatriz Plotina. Interessante. A morte de Trajano e a adoção de Adriano ainda são tópicos que geram debate entre historiadores. As circunstâncias são nebulosas, no mínimo. Parece que teve um jogo de poder rolando nos bastidores. Mas no fim ele conquistou o trono. E aí que tipo de imperador ele se tornou? Seguiu os passos de Trajano ou rompeu com o passado? Adriano era um homem de contrastes, como você mesmo disse. Enquanto Trajano era um imperador guerreiro, Adriano buscava a paz e a estabilidade. Ele focou em consolidar as fronteiras do império e promover reformas internas. Interessante. Então ele era mais um administrador do que um conquistador, certo? Isso. Mas essa mudança de foco foi bem recebida pelo povo romano. Afinal, estavam acostumados com a ideia de expansão e poderio militar. É aí que a história fica fascinante. Adriano era um estrategista nato. Ele sabia que a força de Roma não estava apenas no poder militar, mas também na prosperidade e união dos seus cidadãos, e para alcançar essa união, ele viajou por todo o império, buscando conhecer diferentes culturas e povos, promovendo a integração e implementando leis mais justas. Nossa, ele realmente colocava a mão na massa. E que visão de futuro, hein? Entender que a verdadeira força de um império está na união do seu povo. Me lembra um pouco a figura do imperador filósofo sábio e justo. É uma ótima comparação. E essa faceta de Adriano fica ainda mais evidente quando analisamos as reformas que ele implementou. Sim. A codificação do direito italiano, por exemplo, fará um marco importantíssimo para organizar o sistema legal romano e garantir mais justiça para os cidadãos. Falando em justiça, a gente não pode deixar de mencionar o caso da execução dos 4 consulares logo no início do reinado de Adriano. Um ato controverso que provavelmente gerou muitos questionamentos na época. Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Imagina, só Adriano assume o poder e logo de cara ordena a execução de 4 figuras importantes do Senado. Nossa. Acusadas de conspiração era um recado claro, comigo não se brinca. Mas essa decisão orquestrada por seu tutoratio foi vista por muitos como um ato de tirania, manchando a imagem de Adriano. E criando inimigos poderosos. Que situação tensa. E como Adriano lidou com essa pressão? Ele se deixou levar pela sede de poder ou se manteve fiel aos seus princípios? Adriano era um homem complexo, capaz de tomar decisões drásticas quando necessário.
Mas também atormentado pelas consequências de seus atos em suas memórias, ele demonstra arrependimento por essa execução, revelando um lado mais humano e sensível por trás da figura do imperador. Oh, que reviravolta. É como se a gente estivesse descascando as camadas de uma cebola, revelando as nuances da personalidade de Adriano. Exatamente. E essa complexidade fica ainda mais evidente quando a gente explora o relacionamento de Adriano com Antino, o grande amor da sua vida. Mas isso é assunto para o nosso próximo bloco. Pessoal, preparem-se para uma história de amor épica e trágica. A gente volta já para desvendar esse capítulo fascinante da vida de Adriano. E não se esqueçam, o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Até daqui a pouco. E aí, pessoal, prontos para voltar à Roma Antiga e mergulhar de cabeça na história de Adriano? No bloco anterior, a gente explorou as influências da família dele, a ascensão ao poder, a busca por paz e justiça, mas a vida de um imperador não era só flores, né? Verdade. A gente viu que Adriano buscava romper com a política expansionista de Trajano. Mas será que ele conseguiu escapar das guerras e conflitos? Afinal, governar um império do tamanho de Roma não devia ser nada fácil, né? Com certeza, manter a ordem e o controle em um território tão vasto era um desafio, e tanto Adriano teve que lidar com diversas revoltas e conflitos ao longo do seu reinado, como a revolta de Bar Kokhba na Judeia, por exemplo. Essa revolta foi um marco bem importante na história da região, né? É. E pelo que me lembro, foi um período bastante sangrento e difícil para ambos os lados como Adriano lidou com essa situação. Adriano, como a gente já viu, era um homem pragmático. Ele tentou inicialmente negociar com os líderes judeus, mas as tensões eram muito fortes, a revolta eclodiu com força total, e Adriano se viu obrigado a usar a força militar para conter a rebelião. Então, mesmo buscando a paz, ele não hesitou em usar a força quando necessário. Me parece que essa dualidade entre o diplomata e o guerreiro era bem presente na personalidade de Adriano, né? Sem dúvida. E a revolta de Bar Kokhba é um exemplo emblemático disso. Adriano reprimiu a revolta com severidade, buscando restabelecer a ordem e a autoridade de Roma na região. Mas, ao mesmo tempo, ele demonstrava respeito pela cultura e religião judaica, chegando a propor a reconstrução do Templo de Jerusalém. Embora com algumas condições que desagradaram os líderes judeus. E a história mostra que conciliar interesses tão distintos nem sempre é possível, né? Mas voltando para a figura de Adriano, além de lidar com revoltas e conflitos, ele também se dedicou a implementar reformas importantes, certo? Exatamente. Adriano era um verdadeiro workaholic. Ele viajava constantemente pelo império, inspecionando obras, ouvindo as demandas do povo promulgando leis, era incansável. Uau, ele não parava quieto mesmo. E me parece que essa busca por justiça social era algo genuíno, né? Não era só fachada para agradar o povo. A gente percebe em suas ações, em seus escritos, que Adriano tinha um senso de justiça bem apurado. Ele se preocupava com as condições de vida dos mais pobres, investia em obras públicas, buscava garantir que as leis fossem aplicadas de forma justa e igualitária. A criação do Edito Perpétuo, por exemplo, foi um marco importante nesse sentido. Edito Perpétuo. Me explica melhor o que foi isso. O Edito Perpétuo foi uma grande compilação e organização das leis romanas feita por um grupo de juristas. A pedido de Adriano, o objetivo era unificar o sistema legal, eliminar contradições e garantir mais clareza e justiça na aplicação das leis. Era uma espécie de constituição do Império Romano que serviu de base para o direito romano por muitos séculos. Nossa, que trabalho minucioso. Realmente era preciso ter uma mente brilhante e organizada para dar conta de um desafio como esse, né? Pois é. E me parece que Adriano tinha as duas coisas. Sem dúvida. E essa capacidade de organização e planejamento se refletia também na maneira como ele administrava o Império Adriano. Era um defensor da meritocracia, ou seja, ele acreditava que os cargos públicos deviam ser ocupados por pessoas competentes, independentemente da sua origem social. Faz todo sentido. Afinal, para governar um império do tamanho de Roma, era preciso ter os melhores talentos à disposição, né? E essa visão de Adriano certamente contribuiu para a eficiência da administração romana. Com certeza, e essa busca por eficiência também se refletia na maneira como Adriano lidava com as finanças do Império. Ele era conhecido por sua austeridade, evitando gastos excessivos e controlando os tributos de forma justa. Ele entendia que a prosperidade do Império dependia da saúde da sua economia. Ou seja, ele era um gestor de mão cheia. Sabia equilibrar os investimentos em obras públicas com o controle dos gastos. Me parece que Adriano tinha uma visão bem moderna de administração, né? É verdade, ele era um homem à frente do seu tempo, em muitos aspectos, e essa visão moderna se refletia também no seu interesse por diferentes culturas e filosofias. Adriano era um apaixonado pela cultura grega, falava grego fluentemente, se dedicava ao estudo da filosofia e até mesmo se iniciava nos mistérios de Eleusis, um culto religioso grego que buscava a imortalidade da alma. Nossa, quanta coisa.
Adriano é uma verdadeira esponja de conhecimento, né? Verdade. E essa sede por Samir certamente contribuiu para moldar sua visão de mundo e sua forma de governar. Com certeza, Adriano era um homem de mente inquieta, sempre em busca de novas experiências e aprendizados, e essa busca o levou a questionar os dogmas e as tradições, a romper com velhos padrões e a trilhar seu próprio caminho. E por falar em trilhar seu próprio caminho, a gente não pode esquecer do relacionamento de Adriano com Antino, um jovem de beleza extraordinária, que conquistou o coração do imperador. Preparem-se para uma história de amor épica e trágica, que marcou profundamente a vida de Adriano. Mas isso é assunto para o nosso próximo bloco. É isso aí, fiquem ligados que a gente volta já já para desvendar os mistérios e as emoções desse relacionamento que desafiou convenções e deixou marcas profundas na história de Roma. E não se esqueçam, o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado até daqui a pouco. E voltamos para a parte final do nosso mergulho na vida e obra de Adriano. Já vimos como ele era um imperador dedicado a um reformador incansável, um amante da justiça e do conhecimento. Mas agora, na reta final da vida, será que ele encontrou a paz que tanto buscava? É uma pergunta que nos leva a refletir sobre a natureza humana, né? Mesmo com todo o poder e as conquistas de Adriano, era, no fim das contas, um homem como qualquer outro. E como todos nós, ele também teve que enfrentar a fragilidade da vida, as perdas, as dores. E a obra de Marguerite Yourcenar nos permite acompanhar de perto essa jornada interior de Adriano. Né? Através das suas memórias, a gente mergulha nos seus pensamentos, nas suas dúvidas, nos seus anseios. Sim. É como se ele estivesse ali abrindo o seu coração para nós. Exatamente. E essa intimidade que a autora constrói é o que torna a obra tão fascinante. A gente se conecta com Adriano não apenas como imperador, mas como ser humano, com suas fragilidades, suas contradições, suas buscas. E falando em buscas, a gente viu que Adriano se dedicou a várias áreas do conhecimento ao longo da vida, né? Filosofia, religião, arte e cultura, ele parecia ter uma sede insaciável por aprender e experimentar coisas novas. Será que essa busca o ajudou a lidar com os desafios da velhice e a inevitabilidade da morte? Sem dúvida, Adriano era um homem que não se contentava com respostas fáceis ou dogmas pré-estabelecidos. Ele questionava, investigava, buscava diferentes perspectivas e essa postura crítica, reflexiva certamente o ajudou a enfrentar os dilemas da vida e da morte com mais sabedoria e serenidade. E a gente vê isso refletido em suas memórias, né? A forma como ele escreve sobre a morte não é premiada pelo medo ou pela angústia, mas por uma aceitação serena e até mesmo curiosa sobre o que está por vir. É verdade, Adriano não encara a morte como fim, mas como uma transição, um mistério a ser desvendado. E essa postura corajosa diante do desconhecido é inspiradora, né? Convida a encarar nossos próprios medos e a buscar significado na finitude da vida. E por falar em significado, será que Adriano, ao final da sua jornada, se sentia realizado? Ele deixou um legado importante para Roma, mas será que isso era o suficiente para trazer paz interior? Acho que essa é uma pergunta que cada leitor precisa responder por si mesmo, sabe? A obra nos convida a refletir sobre o que realmente importa na vida, o poder, a fama, as conquistas materiais ou a busca por conhecimento, a conexão com a natureza, o amor à arte, à beleza. No fim das contas, o que fica são as experiências que vivemos, as relações que construímos, as marcas que deixamos no mundo. E nesse sentido, eu acho que Adriano viveu uma vida plena e intensa, cheia de altos e baixos, mas sempre guiada por uma busca sincera por conhecimento e significado. Concordo plenamente, e a obra de Marguerite Yourcenar nos presenteia com um retrato fascinante dessa busca, nos convidando a refletir sobre nossas próprias vidas, nossos valores, nossas escolhas. Acho que esse é o grande legado de Memórias de Adriano, nos inspirar a viver com mais consciência, mais intensidade, mais beleza. Que lindo! E que encerramento perfeito para o nosso mergulho na vida e obra de Adriano. Espero que vocês tenham gostado da nossa jornada e que se sintam inspirados a desvendar os mistérios dessa obra fascinante. E para quem quiser se aventurar na leitura de Memórias de Adriano, o link para compra está no primeiro comentário fixado. É isso aí, pessoal. Esperamos que tenham curtido esse mergulho profundo no mundo da literatura. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like esperto e compartilhar esse episódio com os amigos. Até a próxima e boas leituras.